tocar com você, torcedor e torcedora do Bahia, sobre o desempenho do Tricolor da Boa Terra na atual temporada, né, gente, no Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo com o Bahia, gente? Uma equipe que tem tempo para treinamento, é isso mesmo, né? Tem tempo para treinamento, mais que muitas outras, e que não conseguem evoluir. Uma equipe que tem feito aí jogos bem complicados, mas é sobretudo uma equipe que tem se destacado por cometer sempre os mesmos erros. E olha, eu não vou ficar aqui naquela parada de eu avisei pra vocês, até porque eu não avisei pra vocês. É muito importante que vocês entendam isso. Eu não vou ficar agora me vangloriando aqui dizendo eu disse que o Paiva não daria certo. Eu não disse isso. Em nenhum momento. Quando ele foi anunciado pelo Bahia, eu fiz um vídeo, né, fazendo uma análise sobre o trabalho dele antes de chegar ao Tricolor. Para falar, por exemplo, antes dele chegar, na verdade, né, que não seria uma boa. E depois, falando que não, que foi uma contratação complicada, por quê? Em nome, gente, daquilo que ele vinha fazendo. Em nome do trabalho dele. A análise, ela se esgota quando o cara é anunciado. Acabou. A análise, ela não é futurológica. Na qual eu falo, ó, o cara vai dar certo, vai ser um grande técnico para o Tricolor. Ó, vai dar errado, não vai conseguir. Na verdade, fazer um bom trabalho. Eu não falei nada disso naquele momento, porque minha análise não era futurológica. E claramente que aqueles que não entenderam isso, né? Muitos, né? Torcedores do Bahia me detonaram aqui nos comentários, acabaram comigo, né? Tentaram destruir até a reputação da minha mãe, destruíram com a imagem da minha mãe aí também, né? Que já nem existe mais a minha mãe já está em outro plano, né? Mas mesmo assim, não a perdoaram, né? Faz parte, não tem problema não. Isto é normal. Agora, eu poderia perfeitamente falar, tá vendo? Eu avisei pra você, mas não avisei porque eu não disse isso. Agora, vamos fazer uma análise em cima do que está acontecendo agora. E aí, a análise, gente, ela vai recuperar dados muito parecidos com aqueles que já existiam. Um problema desse Bahia do Paiva é que erros que são cometidos, eles são cometidos sempre. E o técnico não os elimina, né, da performance da equipe. E curioso é que isso também acontecia nas outras equipes do Renato Paiva na sua carreira. Marlon Del Valle foi campeão. Eu já falei para vocês sobre isso também. Ele chegou no Del Valle para uma equipe que já trabalhava de uma certa maneira. Ele que era um técnico bem ofensivo na ocasião, ainda é um técnico que gosta do jogo ofensivo, ele não mudou essa filosofia, essa mentalidade. Fez claramente um ajuste aqui ou ali, mas ele não mudou, já tinha algo pronto. Né? Onde ele não encontrou algo pronto, Josa? Lá no Leão, no México. Precisou construir uma mentalidade, um jogo diferente, e aí não conseguiu, fracassou retumbantemente. Né? E claramente que alguns vão falar, mas você não tá vendo o desempenho, você tá errado nesse desempenho porque tal, o cara não é culpado, porque os caras estão criando muito e não estão fazendo gol. Eu sei que vocês vão falar isso. Vamos debater também sobre isso aqui. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que muitos vão ficar bravos comigo, bem chateados, né? Passadores de pano aí do Renato Paiva vão ficar pé da vida comigo. Provavelmente alguns concordem comigo. Mas importa muito que você fique até o final e deixe seu comentário aí, né? Pra gente debater. Antes disso, só chama sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, gente, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, das mais respeitáveis do mundo, tida como a mais confiável do planeta, e para você que curte uma aposta esportiva, por que não apostar para uma gigante que te trata como consumidor, como é o caso da OneXBet? Se você ganhar um valor pequeno numa casa de aposta, eles te entregam rapidamente. Se você ganhar um valor muito alto, aí, meu amigo, para te entregar, olha, vou te falar um negócio, viu? A parada é complicada, viu? Nada disso acontece na OneXBet. Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na OneXBet. E coloque também, por gentileza, o código promocional OneXJosa, que vai te possibilitar dobrar o valor do seu primeiro depósito e também, né, vai sinalizar para isso que vale a pena investir aqui no meu canal, no meu trabalho. Beleza, gente? Fechou? Então, fechando parênteses, toquemos então nessa questão do Renato Paiva. Vamos lá. Quanto ao São Paulo, o São Paulo teve 16 finalizações, 11 foram em direção ao gol. Neste caso, a gente pode falar que o trabalho do Dorival foi muito bom. Muito bom. Porque você teve um número muito próximo dentre aqueles que foram, dentre as finalizações, daquelas que foram para o gol. O Bahia finalizou 13 vezes em direção ao arco tricolor. 2 foram em direção ao gol. 2. Então, se você olhar para este problema nos outros jogos,
no jogo contra o Corinthians, em outros jogos, você vai perceber que ele também existe, ele persiste. Primeiro, um alto número de finalizações, um baixo número de finalizações corretas. O que isso tem a ver? Tem a ver com a pobreza de variações da equipe no terço final, o que obriga o jogador a chutar de qualquer maneira, a tentar a finalização de qualquer maneira. Até para que a equipe não fique muito com a bola naquele setor e corra risco, por exemplo, de perder essa bola e levar um contragolpe ali. Um contragolpe que sempre costuma encontrar espaços bem desprotegidos nessa equipe do Bahia, que é outro problema do Paiva, ele não aprende nunca, né? Nunca. E aí o que acontece? Muita finalização, pouca finalização, porque não tem variação. Você não tem, por exemplo, um jogador lá no fundo do campo e no fundo do campo, nesse jogo contra o São Paulo, por exemplo. O São Paulo teve muito mais escanteios, teve um jogo profundo muito mais importante e relevante do que o São Paulo. Gente, a profundidade importa muito para você quebrar a perspectiva da marcação. Não, pelo amor de Deus, para fazer esse lançamento aí, por elevação, esse passe por elevação ali para a área, porque não tem funcionado no Bahia também. Mas, gente, por que técnicos, sobretudo esses técnicos que se dizem inteligentes, que gostam de jogar no terço final quase o tempo inteiro com as suas equipes, por que não tentam mais esse passe rasteiro para o centro da área? É um passe muito complicado para a zaga, né, impedir de chegar ao jogador para finalizar. É um jogador extremamente interessante. Você não percebe, por exemplo, dois jogadores indo ao fundo do campo ao mesmo tempo para despertar a atenção da zaga e abrir espaço, porque os caras não sabem o que fazer. Tem os dois indo ao fundo do campo. Você pode permitir que os espaços sejam gerados por dentro. Se a equipe não deixar esses espaços, não gerar esses espaços necessariamente, você vai ter o aprofundamento da linha defensiva, que vai cobrar, né, a atenção de outros jogadores também, para criar uma possível segunda linha defensiva também muito baixa. O que significa, gente, nesse caso aí? Significa que o time adversário vai ter dificuldade para praticar o contragolpe. Não é isso? Você pode até ter dificuldade para fazer gols, mas também vai ter dificuldades, né, para receber gols do seu adversário. Técnicos que gostam desse trabalho com a posse de bola, às vezes praticam muito esse tipo de coisa. Você tem, por exemplo, um centroavante que tem que ter movimentação mais inteligente no espaço para desocupar o espaço, chamar a atenção da zagueirada, para que um outro jogador ataque aquele espaço. Você tem um problema hoje com uma questão de confiança. E o ataque aos espaços no time do Bahia não ocorre por quê? Porque o jogador, para atacar o espaço, ele precisa ter uma confiança no portador da bola. Se ele não tem, ele não ataca o espaço porque ele imagina, presume que essa bola não vai ser colocada ali no costado da zaga. Ao mesmo tempo, aquele que porta essa bola tem dificuldade para pensar, para confiar no atacante, acha que ele não vai fazer esse ataque ao espaço e não tenta fazer esse passe ali entre linhas, esse passe ali para furar a linha defensiva. Você não tem isso. Você não tem nenhum tipo de jogada ensaiada ali para quebrar a marcação da zagueirada. Você não tem situações de ataque e recuo. Nada disso acontece. Você não tem variações, que também quebram muito a perspectiva da marcação. Então, falta variação para esse jogo ofensivo do Bahia quando a equipe chega no terço final. É por causa disso que a equipe tem um alto número de finalizações? Sim. A equipe peca muito, não consegue fazer gols por causa disso. E vamos lá. Há aqueles que acham que você não viu o jogo. O time criou muito, o time finalizou muito. A culpa não era do Paiva. Vamos lá. Neste jogo do São Paulo contra... Nós vamos esquecer que o São Paulo finalizou 11 pro gol das 16 finalizações que teve. Vamos esquecer. Vamos pensar só nas 16 finalizações. Até para ser mais gentil com o torcedor do Bahia e torcedora do Tricolor. São Paulo não fez nenhum gol. A culpa foi de quem? Dos jogadores, não do Dorival. No próximo jogo, a equipe do São Paulo consegue, por exemplo, ter um alto número de finalizações, não consegue fazer gols. A culpa é de quem? Do Dorival ou dos jogadores? Dos jogadores, claro. No terceiro jogo, dos jogadores, um pouco do técnico. No quarto jogo, do técnico. Do técnico. Por quê? Porque quando o problema persiste, o técnico tem que se atentar ao problema e achar soluções. Tem que achar soluções para resolver o problema. Ele não gosta desse jogo aí, plástico, bonito, trabalhando ali no terço final. Ele não é o cara que gosta desse tipo de jogo. Ele tem que achar soluções para os problemas colocados para esse jogo. Para os desafios colocados em campo, para esse tipo de proposta de jogo. Ele é obrigado a achar soluções. Vamos parar de passar pano para técnico. O técnico, gente, e a sua comissão, tem obrigação de achar soluções. Ele é pago para pensar essas soluções. Ele é pago para arrumar soluções. Para gerar treinamento
que dê conta de resolver o problema. Então, quando o erro persiste, é culpa do técnico sim. Quando a gente tem um erro num jogo e no outro, beleza, jogador. Quando esse erro existe sempre, a culpa é do técnico. Ponto. Não tem o que dizer. É culpa do Paiva sim. Acabou a conversa. Você pode discordar, problema seu se você discorda. Mas isso é objetivo. Acabou a conversa. É objetivo. Entende? Outra questão. A marcação executada muito alta, né? A defesa, a saída de jogo do adversário. A gente viu isso contra o São Paulo, por exemplo. Em vários momentos pareceram haver a real condição física. E essa condição física, né, muitas vezes a gente pode imaginar que ela vem apenas de uma má preparação física. Nem sempre, meus amigos, minhas amigas, nem sempre. Isso é uma coisa que eu não contaram para vocês. A dificuldade do atleta em demonstrar uma boa condição física vem também da dificuldade tática da equipe, da irrelevância tática da equipe, que obriga o jogador a ter movimentações que às vezes ele não precisa praticar. Ele corre mais, ele se esforça mais. Por quê? Porque o papel dele ali, né, no esquema tático não é um papel extremamente, não é muito bem definido pela relevância tática do time, o que obriga o jogador a se esforçar muito mais. Então o jogador, quando ele marca muito, e provavelmente talvez tenha até uma condição física que não seja das melhores, né, obriga esse jogador o tempo inteiro a executar essa ação, ele se cansa. À medida que o jogo vai passando, ele vai se cansando cada vez mais. Ele não consegue ser eficiente para tomar essa bola e ao mesmo tempo ele vai ter dificuldade para fechar os espaços no seu costado, né, nas costas dele. Porque quanto mais ele se cansa, mais dificuldade ele vai ter para voltar e fechar aqueles espaços no entrelinhas. E nessas entrelinhas, dá para deitar e rolar, meu irmão. Dá para deitar e rolar. Então este é um problema também que a gente vê nessa equipe do Paiva. A ideia é boa. É boa de jogo. Mas não tem execução. É como aquele jogador, às vezes o jogador é muito bom jogador. Ele é contratado para sua equipe e a gente fala, olha, tecnicamente é absurdo. Mas há 3 temporadas que o cara não joga nada. Uma coisa é o cara ter excelentes características futebolísticas, a outra é ele conseguir executar muito bem essas características. Este é um ponto completamente diferente, bem diverso, né? A mesma coisa é também essa questão da proposta. Ela pode ser boa, mas a execução. E aí o cara tem que trabalhar melhor essa execução. É assim há muito tempo. Quer jogar bonito, quer domar o adversário, quer ter o controle mental do jogo, quer ter o controle dos processos do jogo, mas não tem treinamento que dê conta disso, não tem eficiência, não tem capacidade para, né, gerar uma preparação que dê conta desse jogo. Então é um técnico que se acha muito melhor do que é. Aliás, ele se acha, porque é arrogante, é prepotente, é petulante, acha que o problema é sempre do mundo inteiro, menos dele. Menos dele. Um outro problema, na verdade, aí que a gente vê nessa equipe, é que essa ultrapassagem para o campo de ataque, muitas vezes não é acompanhada de uma proteção daqueles que vão para o ataque, sobretudo as laterais do campo. Nesse jogo a gente viu, por exemplo, o Gilberto, que precisava escolher. Ou ele gastava a energia dele, provavelmente não estava muito bem, o Gilberto que acho que mandou bem no jogo contra o Corinthians, né? Mas é um jogador que claramente ainda não está no melhor da sua condição física, e nesse jogo, por exemplo, ele precisou escolher. Onde que eu entrego toda a energia que eu tenho, a pouca energia que eu tenho, para fazer ultrapassagem ou para defender? Ele utilizava essa energia para fazer ultrapassagem e tentar trabalhar ali como se fosse um jogador, um armador da equipe ali no campo de ataque. Só que para voltar, Deus nos acuda. E aí qual é o problema? O problema é que não havia proteção para o setor dele. Porque você tinha ali, no setor direito, o Ademir, que é o pé torto, né, que parece que o pé dele é assim, né? Então para fazer uma finalização correta, ele precisa virar todo o corpo, né? Porque o pé dele é desse jeito, sempre foi, né? Então é um terror. Agora, é um jogador que pode ser útil num ou no outro momento. Agora, para marcar é complicado. Às vezes ele se esforça, tá? Não é falta de vontade dele, não. É dificuldade mesmo. E aí não fechava o corredor. Ficava muita coisa para o zagueiro, bom zagueiro, né, inclusive, do Bahia, também fechar aquele setor ali. O Acevedo era um jogador muito mais voltado ali para a construção do que qualquer outra coisa. Então, configurado para construir. Não necessariamente para marcar. Então aquele setor direito ali é avenida para o São Paulo trabalhar. Foi um milagre o São Paulo não perder esse jogo. O Bahia não perder esse jogo. Foi um milagre, gente. Grande jornada do goleiraço. Grande jornada do goleiro. Não fosse por ele, a coisa seria muito complicada. Então, Renato Paiva, gente, tá dando certo não. E a SAF tá pisando na bola com essa insistência com o Renato Paiva, gente. E vou contar para vocês uma coisa aqui. A gente pode achar que o elenco é horroroso. Quando o time não tá bem, o torcedor sempre acha que o elenco é ruim. Eu vou dizer para você uma coisa. Não é, gente. Não é isso. Muitas vezes o grande problema é do técnico sim, que tem obrigação de fazer esses caras jogar. O Bahia tá recebendo muitos jogadores. Olha que o Bahia não é dos piores, gente. O problema do Bahia, na minha opinião, é sim
o Renato Paiva, que deveria sim receber um pé na bunda e se mandar do tricolor. É isso.